Onde a gente quer tratar de alguns pontos aqui de um modo bem tranquilo, bem aberto, né? A gente sabe que muitas pessoas ficam bravas, né? As pessoas ficam revoltadas com alguns vídeos. Parece que as pessoas amam mais homens do que Jesus, né? É impressionante. Se você fala de Lutero, alguma coisa que a pessoa não quer ouvir, ela fica brava, né? A gente vê nos vídeos aí, se você fala de Calvino, e a gente até conversava recentemente que o Agostinho é um cara que muitos reformados têm ele na mais alta estima, né? Não vou dizer que idolatram, porque eles vão dizer que não idolatram, mas também é um santo que os católicos romanos têm na mais alta estima também, né? Ele consegue ser ovacionado por ramos antagônicos, né? Então a gente não tem a intenção aqui de defender A ou B, ou a gente sabe que em determinados contextos e em determinados momentos, Deus usou pessoas de modos diferentes. Coisas que a gente sabe que talvez não justificasse à luz do cristianismo puro, né? E o que é interessante é que se fala muito da reforma, né? A gente já tem conversado muito sobre isso, da expressão, né? Que se você fala que é reformado, porque se você pegar o evangelicalismo, de um modo geral, o evangélico, né, na sua totalidade, globalmente falando, todos os evangélicos seriam reformados. Alguns mais históricos, outros por quê? Porque todos os evangélicos estão dentro do protestantismo e pronto. Mas não. Então tem um pouco de apropriação de termo aí, e a gente não tem essa intenção de quem quiser que use o termo que quiser, e como o David Bercott fala, né? O importante é o reino, é o cristianismo de testemunho, de vida, de comunhão, que a gente está se perdendo, né? Hoje é tanta mídia, tanta discussão teológica, né? E porque isso, porque aquilo. E eu tenho reparado também uma coisa que é interessante, não sei qual que é a sua opinião exata sobre isso, a questão das línguas, né, originais, né? Eu não sei se foi você que uma vez comentou também, se isso aí fosse importante, nós seríamos iguais os muçulmanos, né? Teríamos que ler a Bíblia em hebraico, ou talvez em aramaico, ou talvez em grego, mas Deus não teve essa preocupação, porque a Bíblia ela é, acima de tudo, um livro de fé, né? Deus manteve o que é importante intacto, a gente sabe disso. Qualquer tradução que você pegue aí de qualquer língua no mundo, as variações vão ser muito pequenas, né? E até porque o grego que foi escrito no Novo Testamento era uma língua bem básica, né? Segundo especialistas aí, literatos que eu digo, nem não esses literatos, tem muitos que são fakes, né? O cara faz curso aí de 2 meses, fala que manja de grego bíblico. O grego bíblico, que é o koiné, era um grego pobre. Quando você pega a palavra senhor mesmo, ela é uma palavra para 10 traduções aqui do português. O português é muito mais rico que o koiné. Do mesmo modo o hebraico, né? O hebraico, o que o povo de Israel falava na época de Jesus? Falava grego. Os apóstolos, no começo da igreja, usaram a Septuaginta. Então, assim, a gente não quer perder tempo com isso. E a pauta que eu trouxe, ela é um bate-papo que eu quero é como se eu jogo a questão e você vai esclarecendo os pontos. Aí, se eu quiser fazer algum contraponto aqui, eu faço. Então, eu dividi aqui alguns tópicos. O primeiro tópico, professor Martinez, pastor João Flávio, é sobre o arminianismo. Alguns esclarecimentos, né? Porque a gente, quando joga na internet, aí vê que tem muita gente que sabe quase nada. E às vezes pessoas que se dizem calvinistas, porque os calvinistas são tão eles, né, se acham tão estudiosos, tão teólogos, né? E aí, quando vai falar de Armínio, confundem tudo. Então, por exemplo, né, o arminianismo, a frase aqui que eu quero te ouvir é a seguinte: ele não diz que o homem tem participação na salvação. O Armínio nunca disse isso, que o homem está inserido no processo. O processo que ele ensina, o processo todo foi feito por Deus, mas o homem participa porque ele precisa crer. Se ele não crer, não tem salvação. E depois eu vou falar aqui da questão do Pelágio, mas eu quero te ouvir agora então em relação a esse aspecto aí. Vamos lá, pastor Áureo. Primeira observação, pastor Áureo, você falou das línguas, né, que eram faladas na época dos apóstolos e de Jesus. O judeu
que vivia naquela região que estava sob o domínio do Império Romano, que Israel estava debaixo dessa autoridade, o que acontece? Ele tinha que saber 3 línguas, pelo menos, tanto que foram essas 3 línguas escritas sobre a cruz de Cristo. Eles conheciam o hebraico porque era a língua da religião. O latim era a língua do império. Os soldados romanos eram analfabetos ou semi-analfabetos. Eles não sabiam falar grego, nem aramaico, nem hebraico. Então os judeus sabiam que se o soldado romano desse uma ordem e os judeus não obedecessem, o soldado mandava matar. Então ele tinha que entender, porque senão ele morria. E havia também a língua grega, que era a língua dos documentos, a língua oficial do império. Então você não tinha como registrar um documento de uma casa, de uma escritura, uma carta, para você sair de viagem, sem você conhecer o básico do grego. Então essas 3 línguas faziam parte do cotidiano das pessoas. E o Novo Testamento, ele foi redigido em grego, porque a ideia era fazer um documento universal. Como hoje, se eu vou escrever um documento de língua universal para ser lido em qualquer parte do planeta, eu escrevo em inglês. Em qualquer lugar do mundo, alguém vai ler inglês e meu documento será lido. Então é mais ou menos assim. Vamos só relembrar, né? A Septuaginta ela foi concluída 200 anos antes de Cristo, aproximadamente. Foi feita pela família Ptolomeu. Isso é muito importante a gente ter isso em mente. Voltando agora para a questão do Armínio que você me fez. O primeiro ponto, participação do homem na salvação, né? O Armínio, ele é muito próximo do calvinismo. Importante os espectadores saberem disso. Ele era calvinista, né? Ele foi elogiado por Beza, que era o discípulo e o sucessor de João Calvino. Então o que acontece? Armínio, o que ele vai ensinar? Primeiro, deixa eu aqui abrir uma nota para explicar, porque o calvinismo ele gerou uma cosmovisão em cima da visão que já estava pré-estabelecida. Eles reescreveram a linguagem bíblica. Na cabeça dele, você interagir com Deus, você fazer parte do processo, é você morrer na cruz por você mesmo. Então ele inventou uma linguagem que não está na Bíblia, sobre as linguagens bíblicas. Por exemplo, quando ele lê lá em Romanos 3, a partir do verso 10, que não há um homem que busque a Deus, não há quem faça o bem, ele está entendendo, o homem é inapto, o homem não pode crer, o homem não tem livre-arbítrio, o homem não pode fazer nada. Eles inventam em cima do que está escrito. Você está entendendo? Desculpa te interromper, João 15, quando Jesus Cristo fala, sem mim nada podeis fazer, né? Eu até estava lendo esses dias um texto de um calvinista, eu achei interessante porque ele para ali, né? Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte, sem a minha natureza, você não vai produzir fruto. Agora a vara que não produzir fruto, o que eu faço? Aí ele vai dar uma desculpa em cima dessa parte, tá vendo? Então, assim, porque ele tá falando da seiva, né, da semente. Então, o espectador tem que ver, pastor Áureo, que eles inventaram toda uma neonarrativa, um neologismo, em cima do logismo que já existia, da escrita que já existia. Então, quando você viaja no tempo e vai ler os pais da igreja, você descobre que não tinha nenhum vestígio da doutrina que nós chamamos hoje de calvinismo. Eu acredito que Tertuliano conhecia muito mais a Bíblia do que o João Calvino, do que o Agostinho, do que o Tomás de Aquino, do que o Lutero, do que o Zwinglio, do que todos eles. Eles eram muito simples, né? Eles queriam responder os propósitos da salvação. Até o ano 300, aproximadamente. Tertuliano teve que enfrentar heréticos, só que ele era extremamente biblista. A questão dele era o que estava nas escrituras, né? E Tertuliano ele vai enfrentar uma seita poderosíssima que gerou só do Novo Testamento 50 livros apócrifos. Isso, um pouco mais, um pouco menos, a gente não tem certeza, né? Mas gerou um punhado de livros apócrifos que são os gnósticos maniqueístas. Então, voltando aqui para o que você me perguntou, então o que o Armínio vai dizer? Que existe uma graça preveniente que vem na frente, habilita você, é como se estivesse te levando lá, transportando você lá para o... Esse é o meu entendimento, tá? Levando você lá para o Éden de novo e fazendo você um Adão com a possibilidade de escolher uma das árvores, ou a árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é o que o Jacó Armínio chama de
É graça preveniente. E aí você escolhendo uma árvore ou outra, você de novo fica sem livre-arbítrio, porque no arminianismo também o homem não tem livre-arbítrio. O arbítrio dele é habilitado no momento que ele vai crer. E aí quando eu falo disso, eu estou falando do arminianismo clássico, porque depois tem o arminianismo posterior e depois tem o arminianismo wesleyano. Ele vai evoluindo, o arminianismo. Vai se distanciando sem tanto medo. Outra coisa que o espectador tem que saber, pastor Áureo, é que naquele tempo, ou você caía na mão da igreja católica ou da igreja reformada. E os caras te matavam, te botavam no fogo. Os batistas e os anabatistas foram mortos por afogamento. Centenas, milhares de pessoas passaram pelo martírio. Elas eram só igrejas ligadas ao Estado, né? E isso é importante, isso muito importante que você falou. Tanto o Lutero quanto o Calvino e o Zwinglio, eles queriam um Estado protestante, ou um Estado reformado. Tanto que Genebra foi a capital desse Estado por um tempo. E então a ideia... Os luteranos na Alemanha, né? Era a igreja do Estado. Sim, sim. Até hoje tem na Dinamarca, se não me falha a memória, não sei se é Noruega, Dinamarca, o rei é o líder da igreja, até hoje. A própria Inglaterra, né? A igreja anglicana, o rei é o líder da igreja. Então essa ideia de um Estado protestante era muito forte na cabeça dos primeiros reformadores. Na segunda leva, terceira leva, isso vai mudar radicalmente. Isso por influência dos anabatistas. Quando a gente fala de anabatistas, nós estamos falando de um grupo muito amplo que tinha visões muito diferentes uma da outra. Voltando então de novo para o Armínio, esta era a visão do Jacó Armínio. Então ele cria em livre-arbítrio como nós cremos, ou como os pais da igreja primitiva criam? Não. Ele acreditava que o arbítrio humano era habilitado, Deus dava um plug ali para você responder sim ou não à graça de Deus. Quando eu digo que eu posso crer em Deus e na graça de Deus, eu estou justamente lançando sobre ele toda a minha expectativa. Porque se eu digo, eu creio em Jesus, eu estou dizendo que quem morreu por mim é ele, quem pagou o preço por mim é ele, quem padeceu por mim é ele, quem me redimiu é ele, quem comprou minha alma é ele, e que eu não posso nada sem ele. Quando eu digo que eu estou crendo, eu estou jogando e projetando nele, isso é fé. Agora, o calvinismo vai pegar Efésios 2:8, inverter o isto lá, quando que o próprio Paulo em Efésios 3:7 fala que o isto é a graça e não a fé. A fé é a chave que abre a graça. Agora, aí você vê uma primeira incoerência deles, que é a seguinte, né? Tem um bombardeamento de mídias, a gente acaba acompanhando. Para ser salvo, o homem ele se regenera primeiro, tá? Isso. Nós vamos discutir esses versículos lá na frente. Mas eles passam o tempo inteiro pregando para as pessoas se santificarem, mudarem de vida, se tornarem mais honestas, tratarem melhor os outros. Então o homem participa. Não é meio incongruente que na pregação, todos eles são arminianos. Na hora de escrever, na hora de fazer teologia, eles são calvinistas. Mas na prática, eles são arminianos. Não lhe parece que é algo incongruente isso? É incongruente e detalhe, eles são assim... E meio hipócrita também isso aí. Mais do que hipócrita, é aquilo que está lá em Gálatas capítulo 5. Um dos frutos da carne é a heresia. Eles são heréticos, eles são dissimulados. Eu entendo que a maior parte dos irmãos calvinistas, eles não sabem do que nós estamos falando aqui. Não conhece a fundo, né? A gente falou da questão da participação da salvação, tem uma outra coisa que a gente precisa esclarecer, que é o seguinte, que isso veio depois com Wesley e com outros arminianos, mas o próprio Jacob Armínio, ele cria na doutrina da salvação eterna. É que as pessoas muito, Armínio vai perder a salvação. Armínio não ensinou isso. Né? Nós cremos ouvir também sobre isso aí. Eu sou de linha wesleyana, eu creio. Né? Não quer dizer que eu concorde com tudo que, por exemplo, o Wesley cria. O Wesley cria que o apostatado poderia voltar. A Bíblia não crê nisso. Né? Ele vai para um outro lado, um pouquinho mais para lá. Né? Eu entendo que não. Mas voltando à questão, então o arminianismo clássico, ele crê
que Deus elege, prevendo a fé de quem vai crer, e Deus elege também quem vai para o inferno, tanto no calvinismo quanto no arminianismo clássico. Eles acreditam na eleição para o céu e para o inferno. No calvinismo, os calvinistas vão dizer que não sabe por que Deus elege um pequeno grupo para o céu e um grande grupo para o inferno. Já no arminianismo clássico, ele vai dizer que isso acontece pelo fato de que Deus prevê a fé. Aí vem o Wesley e a cosmovisão wesleyana, que é corporativa. Então Deus não elege pessoas para ir para o céu e para ir para o inferno. Deus elege a igreja em Cristo. Então Wesley vai usar o exemplo do navio. O navio é que está predestinado para sair do porto A e ir para o porto B. Quem vai querer acessar esse navio, aí é livre arbítrio. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Romanos 3:23 fala assim: porque todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Isso, perfeito. E um outro ponto é que a criação do inferno foi executada inicialmente para o diabo e seus anjos. Eu estou falando que está na Bíblia agora. Vamos esquecer um pouco a teologia. Você citou Mateus 25, acho que 41, 45. E se você pegar Jeremias 19... Apocalipse tem também, né? Já vou falar. Jeremias 19:5 fala que Deus nunca pensou em jogar alguém, um filho seu, no fogo. Lá em Apocalipse 20, a partir do verso 10 em diante, vai falar do trono branco. E se você analisar o fato ali, você vai observar que as pessoas que serão jogadas no inferno, elas não serão jogadas no inferno porque foram decretadas. Elas não serão jogadas no inferno porque o Adão pecou. Lá está escrito assim, que elas foram julgadas pelas suas obras. Elas serão condenadas pelos seus pecados e não pelo pecado adâmico. Nós estamos sob o pecado adâmico, mas não somos julgados segundo ele. O que eu quero dizer, vê se essa ideia, essa premissa está errada. Se todos foram destituídos da glória de Deus, e aí Paulo fala em Colossenses 2, que havendo riscado a cédula da dívida que havia contra nós. Então, na verdade, todos nós chegamos nessa terra condenados. É que aí você já derrubou a dupla predestinação. Não, é que eu quero mostrar que quando a gente começa a discutir essa questão do ponto de vista teológico, as pessoas começam a citar os autores. Porque não tem Bíblia. Isso é um erro gravíssimo, pastor João Paulo. Agora veja, apesar de todos... dizia isso, que o Beltrano dizia aquilo. Peraí, cara, vamos ver o que Paulo disse, vamos ver o que Tiago disse, vamos ver o que Gálatas fala, né? Vamos ver o que Romanos trata de salvação o tempo todo. O que Romanos está dizendo? Né? Então, mas a hora que você analisa essa frase que você falou, apesar de todos nascerem sob o pecado adâmico e condenado, todos, segundo a Bíblia, terão uma chance de reverter isso. Isso, aí onde eu quero chegar. Então, fica uma situação, porque aí nós vamos discutir depois o texto de João 3,16, né? Mas então, vamos lá. Então, o arminianismo clássico, ele também cria que não se perde a salvação. Isso a gente tem que esclarecer para o pessoal do canal, porque tem muito calvinista que quando vai brincar, fala, perde. O arminiano clássico não acreditava nisso também. E no arminianismo, deixa eu só concluir isso aqui que eu acho que é importante. No arminianismo wesleyano, o que acontece? Nós acreditamos que quando o indivíduo perde a salvação, pois está em Hebreus 6 e Hebreus 10, ele perde para sempre, ou seja, ele não vai reabilitar-se novamente. Não é nem porque Deus não poderia aceitá-lo e perdoá-lo, é porque esse indivíduo não quer. É aquilo que nós chamamos de blasfêmia contra o Espírito Santo. É um pecado consciente. É um pecado que a pessoa não quer o perdão. Na linguagem teológica, a palavra apostasia, como a palavra eclésia, é uma palavra política. E a palavra apostasia, no grego, ela significa o seguinte: é uma metanoia ao contrário. Então, metanoia é assim, é uma conversão. Você está indo para lá, dá 180 graus e vem para cá. Isso é metanoia. A apostasia é a metanoia ao contrário. É você dar a volta de novo e começar a ir para lá. Isso. Só que aí o que acontece? Quem que apostata? Quem pode apostatar? Quem foi? Ninguém pode apostatar sem ter sido. Então, na linguagem política, vamos usar a política atual. Se eu sair da direita e for apenas abandonar a política, desistir da política, eu não
apostatei. Mas quando eu saio da direita e vou praticar na esquerda, aí chama-se apostasia na linguagem política. Por que eu estou explicando isso para o espectador com linguagem, com fatos odiernos, para que ele entenda? Por que eu estou explicando isso? Porque não existe jeito de você explicar a palavra apostasia sem você justificá-la adequadamente com o original. Então, você não tem como pegar a apostasia, o seu significado primário, e justificar se você não acreditar na perda da salvação. Mas eu vou falar uma coisa para você. Nenhum calvinista acredita em apostas. Nenhum. Porque todos eles dizem que a pessoa nunca foi. É outra incongruência. Não, mas está na Bíblia, a palavra apostasia, e está na Bíblia que pessoas salvas apostataram, né? Tô te entendendo, mas quando você aperta ele, aquela velha história do mistério também, né? Quando você aperta e fala que é mistério, essa questão da apostasia dizer que ele nunca foi. Por exemplo, pega um Caio Fábio ou um Ed Kindevitz. Para mim, eles não ensinam a Bíblia mais. Aí que os calvinistas dizem? São apóstatas. Que nunca foram salvos. Ora, o cara deu fruto lá no passado. A medida que você tem de avaliar é pelo fruto que você via. Agora o cara se apostatou, então porque ele nunca foi. Mas vamos lá. Caio Fábio, se a igreja presbiteriana hoje, se eu só aproveitar esse ensejo, se a igreja presbiteriana hoje tem alguma relevância, ela deve ao reverendo Caio Fábio. Tá? Tanto que ele falou num dos podcasts dele que você nunca vai encontrar um líder presbiteriano criticando ele. Ele falou isso. E você pode ver que você não encontra. Você não encontra. Porque eles acobertam. Você nunca viu um apologista. Eu falo um negocinho aqui no canal, os apologistas do calvinismo falam um monte. O Caio Fábio fala um monte de heresia, mas os calvinistas, entendeu? Ninguém fala nada contra ele. Mais um detalhe ainda nessa primeira parte de arminianismo, que a gente deveria esclarecer, que eu acredito que é importante, é a injustiça feita com Pelágio, né? Todo mundo gosta de falar Pelágio de boca cheia, Pelágio, mas ninguém sabe de fato quem foi Pelágio, onde ele vivia, qual foi a briga dele com Agostinho, porque outra coisa, não existe um escrito específico de Pelágio. Nós temos agora um livro recente de uma britânica, que ela publicou em 2018, de uma tese de doutorado, que chama O Mito do Pelagianismo. Essa mulher é especialista em Pelágio. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, dessa briga de Agostinho com Pelágio. Eu comprei um livro recentemente, Pelágio comentando Romanos. Eu estou lendo lá o livro, é um livro que eu comprei, saiu aí, eu comprei. Só que o livro parece ser apócrifo, porque não tem fonte, não tem nada. Então não dá para saber se é do Pelágio mesmo. E em português? É? Ué, então deve ser uma coisa fake, provavelmente, porque primeiro que não tem relatos de obras... Não tem, o cara fez a tradução, o cara fez a tradução e reproduziu o livro naquelas editoras que fazem por encomenda. Sim. E tem lá o nome do livro em inglês, tudo, mas ele não cita mais fontes, não dá detalhes. O problema é de onde a pessoa que fez o livro, o autor principal, não quem traduziu, de onde ele tirou essa informação. O livro não traz. Primeira coisa que eu procurei antes de ler o livro, tô lendo, mas já perdi até a vontade, porque eu tenho que achar onde está a fonte, né? Mas vamos lá. O Pelágio, ele era um bispo britânico, né, que chegou em Roma e viu muita promiscuidade, porque de certa maneira, e agora eles vão ficar muito bravos comigo, nós temos a evidência documental histórica que o calvinismo gera promiscuidade. Essa ideia, quando eu estou falando de calvinismo, na verdade estou falando de agostinianismo. Essa ideia de que eu não tenho nenhuma participação no processo gera uma espécie de hipergraça. Tipo, quanto mais eu peco, mais a graça de Deus é amplificada na minha vida. Vai afrouxando, né? Aí eles dizem o seguinte, não, então você não entendeu a salvação, porque se eu sou salvo, eu vou pecar mas o fato mesmo. É que o fato é que as pessoas comuns entendem exatamente desse jeito. Vai afrouxando, porque se você pegar os teólogos liberais da Europa, 100% eram calvinistas. E aí, olha que interessante, o agostinianismo, que nós chamamos hoje de calvinismo, que antigamente se chamava gnose maniqueísta, o que acontece? Gera justamente isso. Pelágio, a gente não... Já vou falar o que nós entendemos hoje por pelagianismo. Para fazer um adendo, pastor João Flávio, o próprio Lutero, tem um livro do Lutero, esse livro eu tenho ele aqui em PDF em inglês,
onde ele fala das condenações dos anabatistas e tal, ele, o próprio Lutero, lamenta a sociedade alemã, pouco antes de morrer, condenando a promiscuidade. Ele fala, olha, vocês estão mais promíscuos do que na época do catolicismo. O próprio Lutero falou isso. Ele mesmo verificou... Essa cosmovisão de hipergraça, né? Essa concepção de hipergraça. Pode fazer tudo que você... não tem que fazer obra nenhuma, porque na obra não vai resolver nada mesmo, então você... Né? Eles entram por esse caminho. Então, tanto que na Reforma Protestante nós temos os puritanos. Voltando agora para o caso do Pelágio, vamos lá. Então vamos definir primeiro o que as pessoas entendem hoje por pelagianismo, para depois nós falarmos do Pelágio histórico. O pelagianismo hoje entendem com base em Agostinho, nos escritos de Agostinho. Tá perfeito. Só para deixar isso claro, porque... Isso. Então o que a gente entende por pelagianismo? É uma doutrina tipo kardecista. O pelagianismo é uma espécie de kardecismo. O que é o kardecismo? Ou o pelagianismo, que se entende hoje. Você olha para o personagem Cristo, você imita o Cristo, e por imitar o Cristo e fazer as obras do Cristo, você é salvo. Isso é salvação pelas obras. É o que eles chamam de pelagianismo. Gente, sem sombra de dúvida, pastor Áureo, isso é salvação pelas obras. Eu duvido que Pelágio cria nisso. Vamos lá, Pelágio passou por 2 concílios antes de morrer. Sínodos, na verdade, concílios não, sínodos. Nestes sínodos, ele foi inocentado nos 2. Depois de morto, e aqui começa, Agostinho cria a condenação póstuma. Depois de morto, ele faz um sínodo e condena o Pelágio. Morto, Pelágio não tinha como se defender. E Agostinho, covardemente, condena o Pelágio. Aí o Pelágio é queimado, as coisas dele. Não me lembro se foi desenterrado e queimado o corpo dele também. Mas Agostinho inventa a condenação póstuma, que depois vai ser uma prática da Igreja Católica. Um papa vai condenar o outro, vai desenterrar e queimar o cara. Então, o que acontece? Nos 2 sínodos que ele compareceu, não tiveram argumentos contra ele. Porque eu acredito que a maior parte da doutrina do Pelágio era a doutrina primitiva da igreja. Por exemplo, era dos pais. Isso, cria no livre-arbítrio, não cria no batismo infantil. O que aconteceu com o Pelágio, de fato, nós nunca vamos poder saber. O problema não é nem definir o atual pelagianismo, né? O problema é que isso que eu estou te falando, os calvinistas sabem. Eles sabem. E olha como eles são desonestos. Não vou dizer todos, né? Mas como alguns deles são desonestos. Porque Pelágio cria em coisas bíblicas também, e isso tem evidências, eles associam isso a todo o erro que eles chamam de pelagianismo. Por exemplo, crer em livre-arbítrio é pelagianismo. Olha que absurdo. Ser uma pessoa que nega o pé do batismo é pelagianismo. Então você vê, 50% dos pastores calvinistas são credobatistas, ou seja, só batiza quem crê, não batizam crianças. Para os calvinistas raízes, são todos pelagianos, os pastores calvinistas que não fazem batismo infantil. Você está entendendo como é que eu... É uma coisa assim, para mim, né, inexplicável, porque você tocou no assunto aí, a gente ia falar mais na frente do pedobatismo, né? O Calvino, o Zwinglio, o Lutero participaram da morte de muitos anabatistas, porque os anabatistas queriam restaurar o que a Bíblia dizia, ó, as crianças são do reino dos céus, ela tem que ter consciência para crer, que é o que a gente ensina hoje. E foram mortos, meu amigo, foram mortos. Não só anabatistas, como batistas também. É ridículo hoje. É como se quando um pastor batista fala que é calvinista, eu olho para a cara dele e vejo um nariz de palhaço na cara dele. Na minha consciência. Porque é um verdadeiro palhaço. Até um pastor batista falou assim para mim: Pastor Martinez, eu acho um absurdo, porque nós somos tão reformados quanto os calvinistas, e o nosso sistema não é nem arminiano, ele é antes do armínio, e nós criamos nosso sistema para se livrar do calvinismo, e nós não deveríamos nos associar com o calvinismo, porque nós somos uma outra linha que sai desse ponto para lá. E se você observar os credos batistas, eles vão se distanciando do calvinismo. E por que os primeiros credos do século XVII eram muito próximos do calvinismo? Para não morrer, meu irmão. Para não morrer. Eles tentaram deixar bem
um tanto calvinístico, os primeiros credos batistas, para conseguir a autorização para ser crentes. As próprias escolas teológicas da Europa, no pós-calvino, elas eram calvinistas. A Bíblia de Genebra, por exemplo, depois a King James, todas as traduções que eram feitas naquele período eram calvinistas. O calvinismo acabou prevalecendo, porque, veja, quando você pega, por exemplo, os menonitas, não tem nada a ver com calvinismo, vem bem antes de Calvino. O próprio Melanchthon, que é o discípulo de Lutero, vai desvirtuar muito o luteranismo daquela concepção luterana primordial. Ele vai muito próximo do arminianismo. Isso anacronicamente falando, eu estou sendo anacrônico. Estou botando as coisas um pouco fora de cronologia, só para as pessoas entenderem o que eu estou falando. Então você tem os anabatistas, você tem os menonitas, você tem os anglicanos, mesmo o luteranismo de Melanchthon não era calvinístico. Só que o calvinismo vai se fortalecendo por causa das guerras com o papado e com a coroa espanhola. Então, os europeus tiveram que se unir em prol de um credo para combater o catolicismo. Daí, a prevalência do calvinismo, né? Oi? Não, uma coisa a gente não pode negar e tem que reconhecer que Calvino era um cara muito inteligente. Ele era muito inteligente. Ele era um homem das ciências jurídicas, da teologia. Então, a Bíblia de Genebra... Ele era formado em direito. Ele era formado em direito. Foi um trabalho excepcional. E aquilo influenciava as gerações que vinham logo em seguida. Não tenho... aí eu voltei na tônica. Talvez uma das melhores traduções que nós temos no português, que é o Almeida. Almeida era calvinista. Então, ele trazia um pouco daquela ideologia também ao traduzir os textos bíblicos. Então, o que o espectador pode esperar da nossa série, desse nosso bate-papo, é bastante conhecimento. Nós podemos fazer também na última etapa do nosso bate-papo uma bibliografia, um vídeo bibliográfico falando de indicações que nós podemos passar para o espectador para ele fazer a sua própria pesquisa. Eles não precisam acreditar em nós. Eles podem por si mesmos fazer a sua pesquisa, estudar e descobrir que o calvinismo é uma fraude. É uma fraude histórica, é uma fraude teológica, e que ele tem que ficar no lugar dele, que ele teve lá o seu papel, teve a sua importância, mas passou. Ele tem que ser superado para o bem da igreja, porque não aconteceu isso na Europa e ele matou a igreja na Europa. E eu não duvido, está matando nos Estados Unidos e vai matar no Brasil se a gente não tomar providência. Mas é isso, pastor Áureo. Eu desejo a todos os espectadores um grande abraço, uma noite de repouso e tranquilidade. E se Deus assim preparar e nos ajudar, estaremos aqui para fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Bom, então, pessoal, essa série faz parte de um bate-papo aí com o nosso mestre, né, o professor Martinez, de várias coisas que não são mencionadas, não são ditas na internet. E a gente teve essa ideia, a gente vai prosseguir semanalmente. Então tem outros pontos que nós vamos tratar com vocês. Então, se você acompanhar aí no canal do CACP, você não irá perder. Nós vamos falar aqui ainda sobre a divulgação do calvinismo no Brasil. Por que isso acontece muito? Vamos ainda ter uma parte aqui de vários pontos do calvinismo que muitos desconhecem, muitos, inclusive quem se intitula calvinista. Vamos tratar um pouco de uma temática aí que está agora pegando fogo, né, pastor João Flávio? Calvinismo e gnosticismo, certo? Vamos trazer aqui a nossa pauta ainda. Textos como Romanos 9, João 3,16, Efésios 2, tá? E vamos apresentar aqui uma sequência de versículos e capítulos e textos do Antigo e do Novo Testamento que vai deixar você muito pensativo a respeito de tudo aquilo que o calvinismo nos ensina e tem divulgado aí de uma maneira muito efetiva nas mídias, né? A gente percebe um bombardeamento de vídeos diariamente, né? Esse dia eu comentava com um colega, eu vou lá e marco, não tem interesse. Dali 5 minutos, a mesma pessoa aparece com um vídeo para mim falando de calvinismo, tá bom? Engajamento, né? Tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Até mais, pastor João Flávio. Até mais, um abraço.